Oi gente, aqui é a Marília, tô passando para apresentar para vocês então o novo quadro aqui da Taverna, que vai ser o Taverna Eleições, onde a gente conversou, trocou uma ideia, fez algumas perguntas para algumas chapas e alguns movimentos que vão concorrer ao Conselho do Grêmio nos próximos dias das eleições. Eu espero que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like. Bom dia, boa noite, boa tarde, ou não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, né, taverneiros? Hoje, então, vamos conversar com um dos responsáveis do Grêmio de Todos, que é o João Hermínio. Muito bem-vindo, João. A Taverna já agradece a participação. A gente sabe como é importante a gente conversar de alguma forma sobre essas propostas, sobre essas ideias, né? Até porque a gente aproxima vocês do nosso público, que é o principal. Opa! Para mim é uma honra estar falando com a Taverna. A Taverna, ela cumpre um papel muito importante na divulgação do Grêmio, né, na perspectiva da modalidade do futebol feminino. Então, para mim é uma honra imensa estar falando com vocês e espero poder responder, poder colaborar na apresentação do nosso movimento. A gente sabe que não estamos num momento muito agradável do nosso time, né? Tanto no masculino, né, com a Série B, e como feminino, com essa recente eliminação nas quartas do Campeonato Brasileiro, mas estamos almejando ventos melhores, né? Que as coisas melhorem tanto para um como para outro. João, então eu vou te perguntar qual o principal objetivo da chapa para o futuro do clube, assim? Então, o Movimento Grêmio de Todos, ele surgiu no ano passado, em meados de julho. Nosso movimento é um movimento formado por gremistas comuns, e eu falo isso entre aspas, obviamente, porque a origem do movimento é da indignação coletiva diante de uma fala absurda de um ex-vice-presidente de futebol do Grêmio, de que o torcedor comum não sabia o que se passava no clube. E, infelizmente, ele estava com razão. O torcedor comum, ele não tem acesso a tudo que se passa nos bastidores do Grêmio, né? Algumas pessoas até brincam que ainda bem que não tem acesso, porque se tivesse, a paixão seria muito menor, né? Talvez a gente, diante de tantos absurdos, tanta sujeira que a gente enxerga dentro do clube muitas das vezes, a gente pode cair num desencanto. Mas a gente acha que não. A gente acha que transparência, democracia são muito importantes para justamente fazer com que o Grêmio seja maior. Porque o Grêmio só é grande com a força da sua torcida. E isso passa da premissa de que o Grêmio tem que ser de todos os gremistas. Por isso veio a ideia de que o Grêmio não pode ser um clube de poucos, mas sim um clube de todos os gremistas. Por isso o nome do nosso movimento, Grêmio de Todos, por um Grêmio verdadeiramente de todos. Nós estamos perto de inscrever a nossa chapa, né? Provavelmente esse programa vai ao ar quando a nossa chapa, se tudo der certo, já estará inscrita e homologada. Bem, a nossa chapa futuramente será a chapa com a denominação Grêmio de Todos, Oposição de Verdade. Grêmio de Todos, por óbvio, que é o nome do nosso movimento. A nossa chapa é uma chapa composta por membros do nosso movimento e por sócios independentes, né, que quiseram, ao longo do processo, se somar nas nossas causas, nas nossas batalhas. E Oposição de Verdade, porque nós somos totalmente contrários à atual gestão. Desde a nossa fundação, nós nos declaramos de oposição propositiva, porque nós já entregamos 2, 3 diversas propostas para a presidência do Conselho e para a presidência do Grêmio, tanto o Conselho Deliberativo quanto o Conselho de Administração. Então a nossa oposição é uma oposição reconhecidamente propositiva, vigilante, porque nós estamos sempre acompanhando, fiscalizando, e combativa, porque nós não ficamos parados na inércia diante de problemas, como, por exemplo, a questão do impeachment, né? Quando o Grêmio foi rebaixado, e na nossa compreensão, a maior culpada da tragédia, do desastre do ano passado, do descenso, foi a atual direção. Bem, nós sim protocolamos 2 pedidos de impeachment que foram arquivados pelo Conselho Deliberativo. Ou seja, a omissão do Conselho Deliberativo diante do rebaixamento nos levou a essa situação também colaborou. E nós agora estamos, para inscrever a nossa chapa, declarando que sim, nós somos um movimento de oposição, propositiva, vigilante, combativa, que tem um projeto, que é o Grêmio de Todos, o Grêmio que queremos, projeto do Movimento Grêmio de Todos, que é o Grêmio que queremos mudar Grêmio, é um projeto
que discute e apresenta propostas, um plano de ação com 108 propostas em 3 eixos, 19 metas, que simplesmente discute todo o Grêmio, né? Todo o clube, inclusive o futebol feminino. Então a nossa ideia da nossa futura chapa é fazer com que o sócio se sinta representado verdadeiramente por um grupo de conselheiros, futuros conselheiros, que se Deus quiser conseguiremos chegar lá, o sócio se sinta representado e tenha uma comunicação mais direta, mais proximidade. Por exemplo, a gente vai batalhar para que as reuniões do Conselho Deliberativo sejam transmitidas ao vivo pela Grêmio TV para o sócio. Algo que hoje a reunião do Conselho Deliberativo é quase totalmente secreta, né? Algo até engraçado no século XXI. Nós vamos batalhar para a redução do mandato, pela redução do mandato dos conselheiros de 6 para 4 anos. Nós vamos batalhar pelo fim do conselheiro vitalício, que é o chamado conselheiro jubilado, porque o conselheiro do Grêmio tem que ser eleito pelo sócio. Além de, por exemplo, nós vamos batalhar pelo fim da hipótese da justificativa de faltas, que é um grande problema, porque gera uma ausência muito grande no conselho. Os conselheiros não vão às reuniões, muitos conselheiros, centenas de conselheiros não vão às reuniões do conselho. Aí fica a pergunta, por que conselheiro, né? Então, essas são batalhas que nós vamos desenvolver ao longo da nossa jornada, não só da campanha, como futuramente, se tudo der certo, né, lá dentro do Conselho Deliberativo. Então é isso que nos move, uma vontade imensa de tentar mudar o Grêmio, mudar profundamente os rumos do Grêmio, né, com propostas, com ideias, né, para não simplesmente chegar lá e ser mais do mesmo, colocar uma bio no status das redes sociais que é conselheiro, né, e usufruir das honrarias de ser conselheiro do Grêmio. É muito mais do que isso, é servir ao Grêmio, e esse é o nosso objetivo. Eu acho que principalmente por isso, né, a ideia de conselheiro, muitos dos conselheiros até nem sabem o que se passa dentro do próprio Grêmio. Eu acho que o futebol feminino acaba sendo um desses pontos, né, e a gente da Taverna vem, bate aqui na tecla, às vezes a gente sai até taxado de chato, né, por tentar ganhar um espaço que muitos outros clubes grandes já vêm conquistando, né. O Corinthians é uma prova disso nos últimos jogos, né, enchendo tanto no masculino como no feminino. Então, a ideia dessa profissionalização dos departamentos é um ponto que nós queremos te perguntar aqui sobre essa profissionalização dos departamentos. Se tem algum projeto, se tem alguma ideia da própria chapa. E eu falo isso porque a gente sabe que as gurias, elas jogam e treinam no verão, né? E os departamentos, tanto o departamento feminino como o masculino, eles são interligados. Porém, essa ligação não acontece de fato. Então, assim, eu te pergunto dessa profissionalização desses departamentos, se a chapa tem alguma ideia a partir disso. Então, pelo nosso projeto, né, evidentemente o nosso projeto é um projeto de gestão, ou seja, passa por uma lógica de que a gente futuramente possa vir a ter candidatura presidencial, candidatura ao Conselho de Administração. É importante lembrar para o associado que está nos ouvindo, para a torcida do Grêmio, de que as eleições que vão ocorrer agora, dia 24 de setembro, são eleições para o Conselho Deliberativo. De maneira bem simples, o Conselho Deliberativo, abre aspas, CD, é o parlamento, é o poder legislativo e judiciário, que também é judiciário do Grêmio. O CA, que é o Conselho de Administração, é o poder executivo do clube, como se fosse no Estado, né? É semelhante. Então, as primeiras eleições agora serão para o Conselho Deliberativo, não é para a presidência do Grêmio. Tem gente querendo misturar as coisas, confundindo a cabeça do sócio. Nosso movimento não está misturando nada, vai ter uma chapa para o Conselho Deliberativo e depois, se tudo der certo, debateremos e apresentaremos uma posição diante das eleições do Conselho de Administração. Mas a tua pergunta diz respeito ao Conselho de Administração, o que não significa que nós vamos nos ausentar dessa pergunta, porque nós temos um projeto para poder mudar o Grêmio. Então, dentro do Conselho Deliberativo, nós vamos batalhar, já afirmo, já de antemão, pela separação do departamento de futebol masculino e do feminino. Nós entendemos que o Grêmio tem que ter um projeto de outros esportes. Por isso que a gente defende o Grêmio Futebol Porto Alegrense Olímpico, o GFBPA Olímpico. E o futebol feminino vai ser
o carro-chefe desse projeto. O futebol feminino, que hoje, desculpa a expressão, mas parece que é o patinho feio do departamento de futebol, ele vai virar justamente o grande cisne, né? Vai virar os olhos azuis desse projeto que é o GFBPA Olímpico. Então a nossa ideia é que o futebol feminino seja deslocado para poder ser o grande centro das atenções de um projeto novo que nós queremos que o Grêmio tenha. Queremos estudar a viabilidade, evidentemente, mas nós achamos que, pelo tamanho da marca do Grêmio, é mais do que autossustentável, pode ser lucrativo, pode ser rentável esse projeto de FBPA Olímpico. Quantas empresas no Rio Grande do Sul e nacionais, e talvez até mesmo multinacionais, não podem vir a ter interesse com um bom projeto de apoiar, né, o Grêmio nesse GFBPA Olímpico e, obviamente, apoiar também as gurias gremistas, né? Então, é possível, plenamente possível, né? E essa é uma busca que nós faremos para profissionalizar o departamento de futebol feminino, que hoje é simplesmente tratado de uma maneira extremamente amadora, com todo respeito a quem está lá, né? Inclusive porque possui história no clube, mas é tratado de uma maneira muito amadora. Então, é fundamental fazer esse deslocamento. Nós achamos que do jeito que está não dá para continuar. E não é por acaso também que nós temos como meta, né, a meta G, a meta H do nosso projeto, construir, a G, por exemplo, construir e manter um elenco competitivo do futebol feminino em todas as competições, o que não ocorre hoje. Hoje, termina o ano, né, e simplesmente tem um desmanche no futebol feminino do Grêmio. Isso não tem lógica alguma, isso não é profissional, isso não é rentável, isso não vale a pena, isso é simplesmente o Grêmio está jogando fora o dinheiro. O Grêmio parece hoje, infelizmente, é triste falar isso, que o Grêmio trata o futebol feminino como uma obrigatoriedade. É só porque é obrigado. O Grêmio não vislumbra que pelo futebol feminino tem todo um nicho de mercado, né? Tem toda uma perspectiva nova de arrecadação, de buscar mais torcedoras, torcedores, sócias, sócios. E o Grêmio não percebe que isso pode gerar um retorno de marca, gerar um retorno financeiro e também retorno de marca, e um retorno desportivo, né? Se o Grêmio está jogando xadrez, o Grêmio tem que ir bem no xadrez, isso é óbvio, né? Se o Grêmio está fazendo qualquer esporte, qualquer modalidade, o Grêmio tem que ir sempre bem. E não dá para o futebol feminino, o Grêmio que é futebol, né, na sua raiz, na sua essência, na sua fundação, o futebol feminino, ele está do jeito que está, largado. Essa parte que tu coloca aí faz bastante sentido, principalmente porque se a ideia é mudança, né, a gente não pode se acomodar com o que a gente vem tendo, né? Eu sou da opinião de que eu quero o Grêmio sempre em primeiro, independente da competição. Pode ser esportes coletivos ou individuais. Se tiver o nome do Grêmio, do meu time, eu quero que ele seja competitivo, que ele esteja entre os melhores. Então, já que a gente entrou de fato nesse assunto do futebol feminino, a gente aqui na Taverna, a gente prioriza principalmente o futebol feminino, mas a gente, nessa parte do departamento que eu te perguntei, a gente sabe que também tem a base, né? Tanto a base feminina como a masculina. Mas eu te pergunto, principalmente porque a modalidade vem crescendo. A gente sabe que hoje o futebol feminino no Grêmio é muito mais amor do que propriamente organização, né? Até posso utilizar a palavra profissionalismo. Então, eu te pergunto como a chapa vê o futebol feminino do Grêmio, como a chapa pensa em trabalhar essa modalidade que vem crescendo tanto, vem nos apresentando atletas de destaque que hoje estão na seleção, tanto na seleção principal como na seleção de base, e também no geral mesmo, né, que a gente sabe que a gente tem um potencial muito grande aqui, mas que muitas vezes não é aproveitado. Não, perfeito. Até voltando um pouco, né? Perguntou dos departamentos no geral e eu respondi só do feminino. No departamento geral, ou seja, a visão de governança que o Grêmio precisa é uma visão associativa empresarial. O Grêmio precisa estabelecer metas, o Grêmio tem que ter monitoramento dessas metas, o Grêmio tem que profissionalizar todos os seus setores, todos os seus departamentos. O viés associativo, que é o viés da direção política, ele é fundamental para poder apontar o horizonte, para poder, inclusive, acompanhar a busca pelas metas e, evidentemente, dar o suporte necessário que
Somente o político, o Grêmio, o gremista, o sócio do clube, o dirigente, o conselheiro, enfim, pode dar. Porque o profissional é aquilo, né? O profissional hoje está no Grêmio, mas não tem outro clube, inclusive até mesmo do próprio rival. Então, é fundamental que se tenha o viés associativo com mecanismos empresariais. Por isso que a gente defende uma estratégia associativa empresarial. É algo que, na prática, em tese, em tese, pode-se dizer que já acontece, mas na prática a gente sabe que não está acontecendo. Né? Se o Grêmio fosse uma empresa, hoje ele estaria falido. Né? Se fosse somente uma empresa, eu não falo nem do aspecto só financeiro, mas o aspecto da marca do Grêmio, né? Nossa, não dá para cogitar o que tem sido feito com a marca do clube. Né? E se a marca do clube ainda sobrevive, e sobrevive bem, é porque a nossa marca é muito forte, porque a nossa torcida é muito leal, é muito fanática. Porque do contrário, por tudo que fazem de erros, né, no marketing, na comunicação, na administração, bem, o Grêmio estaria numa situação muito pior do que aquela que já se encontra. Bem, dito isso, com relação ao futebol feminino, como eu disse anteriormente, a nossa ideia é o deslocamento do futebol feminino do Departamento de Futebol para um projeto maior, que seria o projeto GFBPA Olímpico. E o futebol feminino será o principal motor desse projeto, será a vitrine desse projeto, vai aumentar a arrecadação do futebol feminino e, evidentemente, o futebol feminino vai ter que ser mais competitivo. Né? Então, o Grêmio precisa ter metas, o Grêmio não pode ficar tanto tempo sem ganhar estadual, né, no futebol feminino, o Grêmio não pode ser eliminado da forma como foi para o Palmeiras, o Grêmio não pode, inclusive, até mesmo na rivalidade local, pior do que o estadual também, ter dificuldade para poder ganhar do seu rival. Não tem cabimento isso. Né? É algo que deixa qualquer gremista indignado, e eu que acompanho dentro das possibilidades, não igual a Taverna, que acompanha muito mais, mas tenho acompanhado sim o Grêmio feminino, né? Não pode ser do jeito que está. A gente está sabendo de coisas dos bastidores que são inadmissíveis. Né, e que está na hora de mudar. O Grêmio precisa de um choque de gestão no futebol feminino. E aí tu falaste uma coisa interessante, tu disse, o futebol feminino no Grêmio hoje é tratado na base do amor, né? A lógica, inclusive, lembrando da palavra amador, porque amador vem disso. Tem o lado amador pejorativo, né, que é o que a gente está acostumado, e agora tem o lado histórico, né, do amadorismo, que é o amor, a camisa, etc. Bem, a verdade é que esse amor que é feito no futebol feminino, essa forma de gestão enrolada, vai que vai, desmancha todo ano o elenco, custa muito caro para os cofres do Grêmio. E o retorno, não existe retorno. Né? Então, e é possível ter retorno, desportivo, financeiro, administrativo, retorno em termos de marca, claro que é possível. Agora, para isso tem que ter um planejamento, tem que tratar com seriedade, tem que ter profissionais qualificados no departamento, não dá para ser nepotismo, não dá para o filho do fulano estar lá dentro, né? O filho do diretor não tem condição isso. Né? O futebol feminino tem que ser tratado tão bem quanto o futebol masculino deveria, porque também não tem sido, né? Mas que deveria também ser tratado. Então essa é a nossa perspectiva para o futebol feminino. Tu já citou até uma das coisas que eu tinha colocado para citar a respeito desses desmanches, né? Esses desmanches que são tão comuns no início de temporada para o Grêmio feminino. A gente passa por isso há muito tempo, né? Então é sofrível, porque a gente vem de uma melhora significativa no futebol feminino, né? Eu digo no Brasil e no mundo, para um desmanche. E outra coisa também são essas relações difíceis que a gente sabe que eu falo relações difíceis para não usar outro termo, né? Entre as atletas e a comissão. A gente sabe que a gente passa por diversos pontos aí que prejudicam esse desenvolvimento do próprio Grêmio e do futebol feminino do Grêmio, né? E nesse ponto a gente não pode esquecer que a torcida, o quanto que a torcida abraçou o futebol feminino do Grêmio, porque hoje muito do meu próprio acompanhamento do Grêmio é por conta do futebol feminino, né? A gente teve um ano sofrível, né, ano passado, esse ano também não vem sendo fácil no nosso masculino, mas te pergunto então, quais os projetos da chapa
para o futebol feminino do Grêmio? Eu sei que tu já citou a questão do Grêmio Olímpico e tal, mas teria mais alguma coisa assim que tu acha que seria importante ressaltar? Eu acho que tem um ponto que nem seria bem um projeto, uma obviedade, e outros clubes brasileiros, tu mesmo falou do Corinthians, o próprio Palmeiras, né, outros clubes brasileiros já perceberam isso. O futebol feminino, ele é um espaço novo que na indústria do entretenimento, porque é assim que se trata o futebol hoje, no business, né, espaço novo, que merece uma atenção especial e merece ter justamente premissas organizativas semelhantes, para não dizer idênticas, talvez do ponto de vista de valores orçamentários, não, mas semelhantes, idênticas ao do futebol masculino. Então não dá para o futebol feminino, por exemplo, ele não ter no Grêmio uma equipe de scouting, né, qualificada, né, e seja realmente qualificada tanto quanto a do futebol masculino. Não dá para tu não ter uma plataforma de análise de desempenho que não tem também no masculino, da base até o principal, de todas as jogadoras, né, assim também como não tem no masculino. Não dá para tu simplesmente tratar o futebol feminino de uma maneira como se estivéssemos falando da mesma forma como se tratava o futebol masculino nos anos 60. Não, porque se tu quer ser competitivo, tu tem que elevar o nível de competitividade do teu elenco. E isso passa por questões estruturais. Então é fundamental a reestruturação, a reformulação administrativa, que seria deslocar a pasta, né, deslocar o futebol feminino para o projeto de FBPA Olímpico, sim, mas também a reestruturação. Tu precisa ter, dentro do departamento de futebol feminino do Grêmio, a mesma coisa, guardadas as devidas proporções orçamentárias, que se tem no futebol masculino. E aquilo que não se tem no futebol masculino que nós queremos, como por exemplo essa plataforma de análise de desempenho de todos os atletas, desde a base, também precisa ter no futebol feminino. Assim como a reformulação, né, do CDD, né, do Centro de Dados Digitais, do Grêmio, também na perspectiva de que o futebol feminino tenha seu espaço, né, para que o futebol feminino possa estar prospectando atletas, né, de qualidade, para poder justamente colaborar no elenco do Grêmio. Assim também como a nossa base precisa de uma atenção maior. A base do futebol feminino é muito maltratada. Se o elenco principal já sofre, a base, temos informações também que é muito maltratada. É fundamental que a base tenha, guardadas as proporções orçamentárias, uma atenção melhor. E isso passa justamente por fazer esse deslocamento, para a gente estar muito nítido isso, porque vai colocar uma perspectiva de maior arrecadação, de busca por receita, e também passa, né, pelo fato de que o Grêmio tem que admitir, né, o Grêmio tem que aceitar, e o Grêmio tem que fazer uma escolha decisiva pelo futebol feminino. Né? Aceitar e admitir, porque por que eu falo esses verbos? É porque às vezes o que a gente sente é que há um certo preconceito, né, por parte de dirigentes arcaicos, de conselheiros que tem uma visão anacrônica, de que, não, futebol feminino é brincadeira. Cara, o futebol feminino está lotando estádio na Europa, né? Aqui no Brasil também está lotando estádio já. Mas não lota a arena. Tá? Uma das nossas propostas é tentar, nós sabemos que a relação contratual com a Arena Poa, com a gestora do estádio, não é das melhores, mas sim, se uma direção tiver vontade política, pode tentar ter jogos das gurias na arena. Recentemente teve, né? Aí é o case do insucesso. Aí é tudo para falar, olha, as meninas jogaram na arena e deu aquele prejuízo imenso. Foi, a gente sabe, eu tava lá, eu fui no jogo, e deu um prejuízo mesmo. Agora, qual divulgação teve? Era domingo, dia dos pais, salvo engano. Que divulgação teve? Que trabalho teve? O que o Grêmio se mexeu? Foi até engraçado, que parece que botaram o jogo das gurias no domingo, dia dos pais, às 11 da manhã, sem nenhuma divulgação, já até para dar errado. Para dizer, olha, tá vendo? Nós tentamos, não deu certo. Então agora, ainda por cima, demos o azar ainda, que é consequência de todos os erros de gestão, do placar ter sido aquele absurdo. Então, sem dúvida alguma, fazer essa conexão torcida, futebol feminino, é fundamental. Mas para isso tem que ter uma direção
e conselheiros que tenham essa vontade, porque isso é uma vontade política, né? Se o Grêmio está em campo, se o Grêmio está disputando showball, ou se o Grêmio está disputando xadrez, que nem a gente já falou aqui, qualquer outro torneio, qualquer outra modalidade esportiva, tiver uma mobilização, o torcedor do Grêmio vai. O torcedor do Grêmio lota qualquer ambiente, desde que seja mobilizado, desde que ela se sinta e façam com que ela fique engajada. É isso, acho que esse é o caminho para poder fazer um novo futebol feminino no Grêmio. Tu colocou muito bem a respeito, né, dessa questão da arena, que é muito importante. A gente, da Taverna, principalmente, bate muito em cima, né, da ideia de igualdade, que é o principal ponto. A gente sabe que o futebol feminino carrega uma bagagem histórica de preconceito, de atraso, mas a gente está em 2022, então acho que essa ideia já é bem antiga, bem velha, e a gente tem que começar a pensar no futebol feminino como algo real, como algo palpável, como algo que leva o nome do Grêmio. Então a gente quer estar sim em primeiro lugar, a gente quer estar sim com um elenco competitivo. E assim eu te pergunto, dentro do... o que a gente pode esperar dentro do Grêmio de Todos em prol do futebol feminino? Luta, vocês podem esperar isso. Nós vamos batalhar muito em defesa do futebol feminino. Nós entendemos que junto com essa ideia de projeto de FBPA Olímpico, sei que muito torcedor pode ouvir e falar, peraí, o Grêmio está na segunda divisão, vocês estão vindo com essa ideia fora da caixa. Sim, é uma ideia fora da caixa, porque nós temos que pensar futuro. Eu preciso esclarecer, preciso informar que dentre as 7 maiores torcidas do país, o Grêmio é o único clube que só possui a modalidade do futebol, masculino e feminino por obrigação. O único clube. Todas as demais torcidas, os demais clubes possuem outras modalidades. Isso diz respeito ao quê? Diz respeito a ter mais investimento, mais arrecadação, mais sócios, mais venda de camisa, mais torcedores. O Grêmio não figura entre as 10 maiores vendas de camisas da América Latina há muito tempo. Aí vamos dizer, não, mas se tu botar o vôlei, isso não vai mudar. Por que não vai mudar? Quem é que garante que um cara em Manaus não vire gremista e não se associe ao Grêmio porque gosta de vôlei e não gosta de futebol? O Grêmio tem que pensar grande. O Grêmio não é um clube citadino mais. Aliás, não é há muitas décadas, né? Mas tem gente que ainda enxerga o Grêmio como um clube de bairro. O Grêmio é um clube nacional, de dimensão nacional e de projeção mundial. O Grêmio é campeão do mundo de futebol masculino, mas a dimensão do Grêmio é nacional e a sua projeção, para além do título de 1983, é uma dimensão, é uma projeção mundial. Então, pensar grande passa, obviamente, pelo futebol feminino hoje. Então, por isso que o nosso movimento Grêmio de Todos e a futura chapa, que quando esse programa for ao ar já vai ter sido, se Deus quiser, inscrita e homologada, a futura chapa Grêmio de Todos, Oposição de Verdade, vai batalhar muito em defesa do futebol feminino. Isso vocês podem ter certeza. Está dentro do nosso projeto e nós vamos defender. Bom, João, eu te agradeço, então, pela participação, por esse tempo que tu disponibilizou para a gente aqui da Taverna. Novamente, muito obrigado por ter aceitado e ter exposto todas essas pautas a respeito do Grêmio de Todos, e que a gente então aqui vai encerrando. Aproveito para que vocês se inscrevam no canal, deem seu like, sigam a gente nas redes sociais. Muito obrigado, João. Eu te agradeço, Marília. Grande abraço para as gurias, para os guris da Taverna e para quem nos ouviu, para quem nos acompanhou aqui pelo YouTube. Dale, Grêmio. Esse foi então o Grêmio de Todos, através do João Hermínio. Valeu, gente. Tchau, tchau.